nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, então eu vou primeiramente convidá-los a me acompanhar nesta singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, que são palavras de vida eterna, válidas em qualquer circunstância em que nos encontremos, e pedimos humildemente que esse nosso encontro seja produtivo e que possamos aprender os ensinamentos, sobretudo na convivência com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que assim seja. Bem, então o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o nosso querido Kardec, ele separou 6 passagens evangélicas no item que ele intitulou Salvação dos Ricos. Então, tem aquela passagem famosa do rico, do rico que procurou Jesus para saber o que ele deve fazer para obter a vida eterna. Aí Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos, e aí o rico argumentou que ele já fazia isso desde criança, e que aí Jesus respondeu: bom, mas se você quiser obter a perfeição, vende tudo o que possuis, dá aos pobres, ou seja, desfaça-se dos bens terrenos, depois você vem e me segue. Sabe o que esse rico fez? Ou melhor, esse excessivamente rico fez? Ele fez o que cada um de nós fazia: abaixou a cabeça e não voltou mais. Ou nós faríamos o contrário? Tem outras passagens também. Tem a passagem do homem que era possuidor de muitos bens, e a colheita tinha sido ainda mais farta, e ele não sabia o que fazer com a colheita. Aí depois ele falou: já sei o que eu vou fazer, vou construir um armazém ainda maior e vou colocar todos esses meus bens lá nesse armazém, e aí eu posso falar para minha alma: regala-te, goza dos bens terrenos, porque você vai ter por muito e muito tempo bens terrenos duradouros. Sabe o que Deus falou em seguida? Vocês se lembram disso? Não? Sim. Aí Deus falou para ele, olha, é o seguinte, como você é insensato. O termo nos nossos dias seria burro, insensato. Hoje ainda a sua alma abandonará o corpo. E o que você vai fazer com esses bens? Aí tem a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, tem a parábola do mau rico, tem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma parábola rica de ensinamentos, e se nós fôssemos abordar o tema, nós iríamos até às 3 da tarde. O que, aliás, é um sonho meu, né? Nós estudarmos até às 3 da tarde, né? Esse capítulo também fala da utilidade providencial da riqueza, ou seja, o fato de você ser rico não significa que você é uma má pessoa.
Agora, você pode se tornar uma má pessoa pelo emprego inadequado que você faz da riqueza. Tem a desigualdade das riquezas, e eu também gostaria que fica aí como lição de casa, e na semana que vem eu vou voltar para perguntar a questão 811, a questão 811 de O Livro dos Espíritos, que merece uma reflexão mais profunda, uma vez que aborda o tema da igualdade das riquezas. É possível estabelecer-se a igualdade das riquezas no atual estágio evolutivo do nosso planeta? O Kardec perguntou isso lá para os benfeitores espirituais, e o Livro dos Espíritos, todos sabemos que é datado de 1857. Aliás, fez aniversário de nascimento do nosso querido Kardec, agora no dia 3 de outubro. Muito bem, mas a passagem que é mais interessante e que mostra a grandeza do Mestre é uma passagem curtinha, que se encontra nas anotações do evangelista Lucas, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ele aborrecerá a um e amará a outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon, naqueles dias, era considerado o Deus das riquezas. Muito bem, então vejam vocês que Jesus sempre nos convida a sair de cima do muro. Acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas talvez alguns amigos não tenham ouvido, mas tem uma história muito simples, singela e profunda, de uma pessoa que se encontrava em cima do muro. Do lado de lá estava o seu demônio e do lado de cá estava o seu anjo. E o seu anjo tentava convencer o cidadão que estava em cima do muro a descer do muro e vir para o lado do seu anjo, que é o lado da prática do bem, que é o lado da evolução espiritual, que é o lado da verdadeira felicidade. E ele argumentava, utilizava-se dos mais variados argumentos, e o cidadão continuava em cima do muro. Lá pelas tantas, decorrido 1 hora, 2 horas de pregação aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, o seu anjo percebeu que o seu demônio, ele não falava nada, ele estava tranquilo. E ele falou: ô, seu demônio, você não vai falar nada para convencer o amigo aí a ficar do seu lado? Aí o seu demônio virou para o seu anjo e falou: ô, seu anjo, o negócio é o seguinte, enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Da mesma forma, Jesus vem nos indicar esse caminho de não ficar em cima do muro, de escolher o caminho do bem, a tal ponto que todos nos recordamos daquele ensinamento do Mestre, quando ele diz: seja vosso falar sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. E lá no Apocalipse, escrito por João Evangelista, todos sabemos que é discípulo de Jesus. Apocalipse não significa terremoto, não significa guerra nuclear, não significa fim de tudo. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, só isso. E o Apocalipse, se ele fosse escrito nos dias de hoje, ele seria assim: o Apocalipse é médium João Evangelista, autor espiritual,
Jesus, porque João Evangelista conta o sonho intenso que ele teve com Jesus, e Jesus passou todas as informações para João, e João colocou lá nessa obra belíssima, magnífica, chamada Apocalipse. E lá no Apocalipse tem um determinado momento que Jesus manda alguns bilhetes às chamadas 7 igrejas da Ásia, e uma dessas igrejas, ela era conhecida como Laodiceia. Vocês já viram nomes próprios de mulher chamada Laodiceia? A dona Laodiceia, né? Então, Laodiceia é em homenagem a essa igreja lá dos tempos de João Evangelista. E só que lá em Laodiceia, os seguidores de Jesus, eles estavam que nem o homem que eu contei a história, que ficava em cima do muro. Aí Jesus manda um bilhete dizendo: eu não quero morno, ou é quente ou é frio, mas morno eu não quero. E ele ainda usa a expressão de que quem se mantiver morno, eu vos vomitarei. É duro falar isso depois, antes do almoço, né? Mas ele usa essa expressão. Mas vai demorar o almoço ainda, né? Vocês já estão... A água já está no forno já? Muito bem. Então fica bem claro esse posicionamento do mestre, de não nos utilizarmos dessa demanda de ficarmos em cima do muro. No item 9, nós vamos encontrar uma mensagem belíssima, assinada por Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um pensador, matemático, físico, inventor, que viveu de 1623 até 1662, 39 anos. Ele completou 39 anos. E ele foi uma pessoa assim muito ativa nessa área de física e de matemática, mas num determinado momento ele teve uma experiência espiritual e ele passou a dedicar-se ao estudo da teologia e ao estudo da filosofia. E ele recebeu muito a influência dos pensadores da época, e mais tarde ele vai exercer, os seus escritos vão propiciar com que ele passasse a influenciar filósofos da atualidade, como o Søren Kierkegaard, o nomezinho difícil, também o nosso querido Nietzsche, e também a Antoine de Tocqueville e o George Sorel, que são autores dos nossos tempos. Mas ele é o autor de uma frase que todos certamente já ouvimos, mas nós não sabíamos quem era o autor. Então ele diz assim, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, que a própria razão desconhece. O autor dessa frase é Blaise Pascal, quando encarnado. E ele vai dizer uma belíssima mensagem, e eu vou resumir a mensagem numa cidade da Rússia, chamada Vladivostok. Essa é que é a mensagem dele. O título da mensagem é A Verdadeira Propriedade. Mas o que tem Vladivostok com isso? Alguns aqui se lembram daquele joguinho War? Vocês se lembram desse joguinho? Não tinha lá no Extremo Oriente a bendita cidade Vladivostok? Então, lá em Vladivostok, se você pegar um avião
e resolver passar férias, passar 15 dias na encantadora cidade de Vladivostok, vamos supor que você destinou 15 dias de janeiro para passar lá em Vladivostok. Aí você vai arrumar a mala para ir para Vladivostok. Aí você faz a mala e você coloca prancha de surf, roupas de ir na praia, pé de pato, calção. Vocês acham que quando você chegar lá no aeroporto de Vladivostok, que vai ser um belo passeio? O que vocês acham? Não vai ser, né? Porque a temperatura média anual em janeiro é menos 20 graus. Só que nós vivemos muitas vezes, viu, meu caro William, como se nós achássemos que nós nunca abandonaremos o corpo. Ou seja, qual é a bagagem que nós devemos levar para o plano espiritual quando nós abandonarmos o nosso corpo? É pé de pato? Lá no plano espiritual, nós devemos, quando nós vamos fazer uma viagem, nós devemos conhecer detalhes da cultura, da língua, do modo de convivência das pessoas dos países que a gente vai visitar. Da mesma maneira, se dá o conhecimento do plano espiritual. O que realmente vale, o que realmente conta lá no plano espiritual? São o nosso cartão de crédito? São o nosso currículo vitae, o nosso currículo lá na obra Nosso Lar. O André Luiz vai falar que todas aquelas conquistas acadêmicas nossas, elas ficam arquivadas num determinado canto lá, que tem um valor muito relativo lá no plano espiritual. Bem, então o que nós devemos dar ênfase é para o ICM, a inteligência, conhecimento e M de qualidades morais. Essa é a única bagagem que realmente conta quando nós nos dirigimos para o plano espiritual. Esses são os bens imperecíveis, são os bens que os vermes e as ferrugens, no dizer poético de Jesus, não consomem e não desaparecem. Então, esse sim, inteligência, conhecimento e qualidades morais, nós seremos portadores e vão ser o nosso cartão de visitas quando nós adentrarmos a imortalidade. Bem, referente a vale a pena lermos essa mensagem, A Verdadeira Propriedade, que o Pascal, agora desencarnado, dá mais alguns detalhes. Então nós vamos encontrar nessa obra Vivendo o Evangelho, referente a esse tema, nós vamos encontrar a seguinte mensagem que o André Luiz ditou através do médium Antônio Baduy Filho. Obrigado. O nome da mensagem é Bagagem Certa. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Então, as aparências lá do Márcio Greik vão nos auxiliar quando nós chegarmos lá? Aparências nada mais. Quem que se lembra dessa música?
Só quem é da nossa turminha, né? Acho que é um cantor de uma música só, né? Eu não me lembro de uma outra música do Márcio Greik, né? Então ele diz assim: foges aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Adianta a gente rezar, e na hora que nós temos que ser tolerante, indulgente com as imperfeições dos outros, nós viramos as costas? Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Se você dá lá R$10 pro nosso irmão que pede a esmola, e o nosso irmão vai tomar uma dose de pinga, ou vai usar droga, vai fazer alguma coisa, o problema é de quem? É de nós que demos a esmola ou é dele? O problema é dele. Frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impões sacrifícios ao corpo, mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade, a autenticidade, a aceitar-se tais quais somos. Isso é que é humildade. Nós não podemos nos considerar mais do que os outros, mas também não podemos nos depreciar, nos considerarmos menos do que realmente somos. Escolhe, pois, para ir para Vladivostok, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima. Mochila da transformação íntima. Essa mochila é que vai ser útil quando chegarmos a Vladivostok. Gostaria que, para nossa despedida, que vocês me acompanhassem nesta singela oração. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em pensamento, para que nós pensássemos em cada palavra que certamente os benfeitores espirituais nos inspiram. Deus nosso Pai, agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro, agradecemos ao Mestre Jesus que nos trouxe o Evangelho, que nos trouxe essas palavras de vida eterna. Agradecemos também Kardec, que facilitou ainda mais o serviço do Mestre, explicando-nos a imortalidade da alma, explicando-nos a vida no mundo espiritual, explicando-nos a reencarnação, a justiça e a misericórdia de Deus. Agradecemos também os benfeitores espirituais desta casa, que nos tratam com tanto amor, com tanta paciência, com tanta discrição, devido às nossas inúmeras imperfeições que ainda carregamos, e pedimos que a tua bondade infinita, Pai, permita que nós nos esforcemos dia a dia, com muito suor, com muita dedicação, a buscarmos esses bens imperecíveis, os bens intelectuais, a busca do conhecimento e a aquisição e a prática das virtudes morais.
Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.